Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as diversas formas de verdade. Qual a importância da verdade na nossa vida e quais são os frutos, os resultados produzidos na nossa vida quando entendemos a verdade e a utilizamos. Então, vamos lá? Para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui algumas frases sobre verdade. Quando nós pensamos em verdades, muitos significados, muitas coisas vêm à nossa mente. Então, eu trouxe algumas frases para nós refletirmos um pouquinho sobre o que é verdade. No primeiro momento, eu faço essa pergunta: o que é verdade? Então, a primeira frase: quem conhece um sorriso de verdade sabe que nem todo palhaço é feliz. Outra frase: não há mentira que dure para sempre, assim como não existe verdade que não apareça. Em um mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. A dimensão da verdade está na paciência de quem quer ouvi-la. Olha só, então são alguns exemplos em que a verdade ela aparece em diferentes contextos. A verdade como contrário do que é falso, como contrário do que é mentira, como contrário daquilo que é o erro, é o errado, né? Então, tudo isso nós vamos estar conversando aqui. Então, de início, o que é verdade? Então, diante da filosofia, nós podemos distinguir duas acepções fundamentais do termo. A primeira é a acepção epistemológica, pela qual a verdade é a adequação entre a inteligência e a coisa, e se opõe ao erro. Então, nessa primeira explicação, a verdade é o contrário do que é errado, do erro, certo? A segunda é a acepção moral, pela qual a verdade é a adequação entre a inteligência e a sua expressão manifestada, e nesse sentido se opõe à mentira. Então, prestem atenção. Vou dar um exemplo para contextualizar essas duas explicações. Então, eu tenho aqui uma flor. Eu posso dizer para você que o cheiro dessa flor é suave, é agradável. Você, cheirando a mesma flor, pode ter uma outra percepção. A minha percepção da flor pode não ter sido correta se comparada à sua percepção. Porém, ela não é uma mentira. Eu não estou mentindo para você. Eu estou falando aquilo que eu percebi, que eu deduzi do meu ponto de vista. Agora, se eu falar para você, essa flor não tem perfume, isso é uma mentira, porque eu estou falando aquilo que é o contrário do que existe de fato. Então, percebam que a verdade oposta ao erro não é uma mentira. Ela varia de acordo com o ponto de vista, com a percepção que eu tenho disso. Então, eu falar para você uma verdade e você ter uma outra percepção, a verdade é oposta ao erro, mas não é uma mentira. Ela existe, porém, são percepções diferentes. Agora, eu falar uma mentira, algo que não existe, que é o contrário do que de fato é, isso sim é a verdade contrária da mentira, oposta à mentira, ok? Então, existem esses dois campos, essas duas áreas aqui que estão explicadas. A verdade é tudo aquilo que possui uma correspondência entre o que é dito e o que é de fato concreto. Quando pensamos em verdade, vários significados vêm à nossa mente. Vamos refletir sobre um desses significados, que seria entender melhor a palavra verdade como. Aqui é o significado de verdade que eu gostaria que vocês se atentassem na nossa aula. A correspondência entre a nossa ideia e o fato. Então, aquilo que eu penso e o que de fato é a verdade. Então, esse espaço é que precisa ser realmente verdadeiro, tá? Então, aquilo que eu penso e o que de fato é. Ou seja, é a ligação entre o que dizemos de uma coisa e ela mesma, e o que realmente ela é, ok? Eu trago
agora para apresentar para vocês um poema de Carlos Drummond que vai falar sobre a verdade. Então, nós vamos ler juntos, prestem atenção e no final eu gostaria de saber as suas reflexões sobre ele. Depois, no nosso bate-papo, você pode comentar sobre esse poema, tá bom? O poema tem como título A Verdade Dividida. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade expandia os seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela, e era preciso optar. Cada um optou conforme o seu capricho, a sua ilusão, sua miopia. Então, é um poema de Carlos Drummond de Andrade que fala sobre a verdade. O final ele é muito interessante, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Então, ele diz que cada um optou conforme a sua miopia, a sua ilusão, conforme o seu ponto de vista, conforme o seu ideal, as suas opiniões. É o que eu expliquei anteriormente. Muitas verdades vão depender de como eu estou enxergando, de como eu estou recebendo, de como eu tenho essa pessoa, esse objeto na minha vida. Então, tudo depende da pessoa que está enxergando também. A verdade não pode ser unicamente igual para todos, pois depende do ponto de vista de cada um, muitas vezes, tá? A verdade, ela traz consigo algumas consequências na nossa vida. Então, refletindo um pouquinho com vocês, algumas das consequências que a verdade traz, a primeira delas é a confiança. Uma pessoa que fala a verdade, que honra o que realmente ela é digna de confiança. Nós confiamos e nós acreditamos nessa pessoa. Ela é digna de respeito, nós respeitamos essa pessoa, pois ela não tem um falso testemunho. Ela não fala algo que realmente não é certo, não é o correto. Ela é uma pessoa que tem um bom caráter. Ela é digna de respeito, também tem um bom caráter. E ainda, depois de tudo isso, depois de ser digna de confiança, de respeito, de demonstrar um bom caráter, nós temos essa pessoa como nossa amiga. Ela é uma pessoa que é digna de cultivarmos uma amizade. Então, a verdade aqui, seja ela a definição que for, ela é muito importante na nossa vida e sendo bem utilizada, sendo exercitada nos nossos dias, ela traz frutos e frutos muito bons, como a confiança, a amizade, o respeito. São frutos que geram em nós valores positivos, coisas boas, e isso nós queremos cultivar cada vez mais. Na atividade de hoje, eu gostaria de saber a sua opinião. Você vai escrever no seu caderno qual a sua opinião respondendo a essa pergunta. Qual a importância da verdade em nossa vida? Lembrem de fazer as respostas à caneta, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.